Bom, continuando então o nosso ah, jogo de plataforma 3D, a gente vai mudar um pouquinho o foco, né? A gente estava mexendo bastante na aparência do controle do jogador. Agora a gente vai criar um item para para esse item ser capturado pelo jogador. Na verdade, as moedas lá no jogo do Mario, ou os anéis no jogo do Sonic, né? Itens que você pega durante a fase. Bom, para fazer isso, a gente vai criar uma cena nova, que vai ser a cena do item, que vai ser coletado. Então, cena, nova cena. Essa nova cena, o item, o nodo principal, né, vai ser uma área. O que a área faz? A área é uma forma do jogo detectar alguma coisa sem ter que fazer a colisão, sem ter que fazer a parte de física. Então, se eu quero detectar um objeto sem empurrar o objeto ou colidir com o objeto, eu uso uma área. E isso tem diversos usos, né? Como coletar um item, por exemplo. Não vou empurrar o item, vou simplesmente coletar ele. Ou então saber se o personagem chegou num determinado lugar, porque a área não precisa estar associada a alguma coisa visual, um elemento visual do jogo. Pode ser algo invisível lá só para saber se ele chegou em algum lugar. Aqui ele está indicando que eu preciso de um collision shape para a área saber como ela vai verificar essa colisão, esse contato. Então, como filho de área, primeiro eu vou renomear aqui essa área, a gente vai criar um troféu que ele vai coletar, e como filho dessa área eu vou adicionar uma collision shape. Essa collision shape, que vai ser o que vai detectar, né, a colisão em si, ela pode ter qualquer forma. Aqui a gente vai utilizar uma esfera. E o raio da esfera, eu vou diminuir um pouquinho, vou fazer raio 0.1, 0.5. Pronto. Uma esfera um pouco menor, vai ser o item. Bom, além disso, o item tem que ter algo que represente ele visualmente. Então a gente vai adicionar aqui vou criar aqui um node 3D, um spatial, que vai ser a parte gráfica do item, né? Vou chamar aqui de gráfico do item. Como filho desse node 3D aqui do gráfico, eu vou criar um Mesh Instance. Esse Mesh Instance eu vou criar uma esfera, e essa esfera eu vou dizer aqui que ela vai ter um raio de 0.5, uma altura de 0.5, e eu vou marcar aqui que é hemisfério. Hemisfério quer dizer que é um item que uma esfera cortada no meio, basicamente, né, que é o que tem aqui. E vou modificar, clicando aqui no Mesh Instance, vou modificar o Transform e vou rotacionar 90 graus no eixo X. Não, 180 graus no eixo X. Isso. Arrastar aqui um pouquinho para cima. Pronto. Agora a gente vai criar a base do troféu. Então, filho de gráfico, eu vou criar um Mesh Instance. Esse Mesh Instance vai ser um cilindro. Esse cilindro, editando aqui o cilindro, o raio do topo vai ser 0.1 e o de baixo vai ser 0.4. E a altura 0.5. Pronto. Ó. Já está aqui ficando parecido com o troféu. Bom, eu vou fazer duas alças também. Vou acrescentar aqui a primeira alça, que é o Mesh Instance, e vou criar um prisma. Esse prisma aqui vai ter tamanho 0.5, 0.3, 0.1. Deixa eu ver como é que ficou. Olhando de frente. Vou rotacionar no eixo X 180. Pronto. Rotacionei aqui e coloquei aqui. Pronto. E para criar do outro lado, eu vou duplicar
e só pegar aqui o X desse que eu dupliquei na translação e fazer negativo. Pronto. Tenho aqui um troféu. Bom, esse troféu então que o personagem vai coletar, vou erguer ele aqui mais para cima. Este troféu vai mudar a cor dele e vou acrescentar um material aqui nesse Mesh Instance da taça principal aqui do troféu. New Special Material. Eu vou dizer que ele é metálico 0.8 mais ou menos. Eu vou dizer que o albedo dele é um amarelinho. Pronto, esse é o nosso troféu. E se eu quiser reaproveitar esse material, eu posso copiar e colar, ou eu posso fazer o seguinte, aqui no material eu posso clicar no disquete e eu posso salvar. Então eu posso salvar aqui, não vou salvar dentro de personagem, vou salvar nada que eu já tinha feito antes para testar, com ouro material, por exemplo. Vou salvar por 5. Pronto. Eu posso salvar esse material e salvando eu posso carregar nos outros aqui. Então se eu selecionar aqui um outro mesh, esse aqui, material, em vez de criar um novo, eu download e carrego o material. Aqui eu download, carrego o material. E aqui também download e carrego o material. Então eu fui nos outros itens aqui e em material eu dei um load, né, e carreguei o material que eu tinha salvo. Pronto, então tenho aqui um troféu. Esse troféu eu tenho que conseguir identificar ele para saber se eu peguei o troféu corretamente. Como que eu vou fazer isso? Eu vou associar ele a um grupo. Então, selecionando aqui o troféu, indo aqui em Node, em grupos, eu vou adicionar ele ao grupo troféu. Teria duas formas principais que eu poderia, duas estratégias para detectar esse item. Eu poderia nesse item escrever um código que identifica se ele foi coletado por alguém e avisa aquela pessoa que ele foi coletado. Ou eu poderia fazer isso no script do player, detectar se ele entrou em contato com algum item do tipo troféu e aí coletar aquele troféu. Eu acredito que o mais fácil é fazer no script do player. Então aqui no troféu, a princípio a gente terminou. Precisava fazer, só ter que salvar. E eu vou criar aqui uma pasta para salvar. Cn, vou criar uma pasta chamada itens. E vou salvar aqui dentro, troféu. Pronto. Agora, indo aqui no player, eu vou verificar no código da seguinte forma, né? Primeiro eu vou ter que criar aqui uma variável var quanti troféu e o A0, ou seja, cada troféu que eu coletei eu vou somar aqui para mim saber. Mas como que eu vou detectar o troféu? O Kinetic Body, ele por si só não pode verificar se entrou em contato com uma área ou não. Se eu selecionar aqui o player e vir em signals, não tem aqui um sinal que diga que eu entrei em contato com uma área. E eu posso fazer? Em qualquer objeto do Godot eu posso acrescentar outros objetos. Então, por exemplo, no Kinetic Body eu posso acrescentar uma área, por exemplo. Ele pode ser as duas coisas. Ele pode ser o Kinetic Body que possui uma área. E uma área consegue detectar outra área. Então a gente vai usar uma área dentro do Kinetic Body do player para detectar outras áreas que o player entrar em contato. Bom, selecionando aqui o player, eu vou adicionar aqui uma área. Vou deixar com o nome área mesmo. E ela precisa, essa área do player vai precisar de um Kinetic Body. Ela vai precisar de um Collision Shape para saber a extensão dela e calcular a colisão. A gente já tem o Collision Shape aqui que o jogador usa para o Kinetic Body. Então eu vou pegar esse cara aqui e duplicar. Desculpa, esse não. Ctrl Z. Isso. O Collision Shape do... É melhor passar para cima, Move Up. Então o Collision Shape do jogador é que determina aqui a colisão dele, que é essa cápsula. Então eu vou pegar esse cara aqui e duplicar. Tá, ali eu dupliquei o corpo
o tronco sem querer, fiz um Ctrl Z. Mas aqui eu dupliquei o Collision Shape, que é o que eu queria, e vou arrastar e largar em cima da área. Pronto, então a área tem um Collision Shape que é igual, ó, se eu clicar aqui para mostrar, ó, é igual a outra cápsula aqui. Vou dar um Ctrl Z. Pronto. Ele é igual a esse aqui, né, o Collision Shape do player, e eu tenho o Collision Shape da área do player. Agora que o player tem uma área, aí eu consigo detectar as coisas, né? Então se eu clicar aqui na área e vir aqui em Node, eu tenho uma função chamada área entered, que detecta se essa área entrou em contato com outra área. Então eu vou pegar esse sinal aqui, esse evento, e conectar ele. Como que eu faço para usar esse evento aqui, né? Então os signals no Godot funcionam, a gente viu isso no notas editoriais do Pong, né? Sinais são eventos que automaticamente disparam e chamam uma função quando alguma coisa acontece. Então aqui em área, se eu clicar em Node, em Signals, eu vou conectar esse sinal aqui quando uma área entra em contato com essa área, eu dar 2 cliques, eu vou escolher aqui aonde que eu quero que execute o código. Eu quero que execute o código no player mesmo. Então eu vou dar um Connect. Quando eu der esse Connect e eu rolar aqui bem para o final, eu vou ver que tem aqui uma função que ele criou, área entered, ou seja, quando uma área entrar na minha área, chamada área. Bom, então toda vez que uma área entrar em contato com a área do jogador, vai disparar essa função, ela vai executar. O que ela vai fazer? Bom, primeiro que ela passa um parâmetro, esse parâmetro área aqui, é qual foi a área que entrou em contato com a área do jogador. Então eu consigo identificar quem foi, em quem que eu encostei, em que objeto em que área que eu entrei em interseção. O que eu vou fazer? Eu vou verificar se essa área está no grupo troféu. Is in group troféu. Porque se ela está no grupo troféu, é porque é um troféu, evidentemente, e eu vou tomar algumas ações. A primeira ação que eu vou tomar é pegar a variável quantTroféu e somar 1. Somando 1 na quantTroféu, eu vou ter sempre como saber, né, quantos troféus eu já recolhi. Só para a gente verificar se funcionou, eu vou dar um print. Depois, claro, você vai ter que ter no HUD um elemento gráfico para mostrar quantos troféus eu coletei, etc. Mas aqui eu só vou mostrar em forma de texto para a gente saber quantos troféus a gente coletou, saber se o código funcionou. E além disso, eu vou fazer o troféu desaparecer, sair do jogo. No próximo vídeo a gente vai fazer alguns efeitos no troféu, com efeitos com partículas, e quando eu pegar o troféu ele vai explodir lá, gerar umas partículas. Só que essas partículas que ele vai gerar, se a gente for fazer agora, vai ficar um pouquinho mais complicado, então a gente vai primeiro só fazer ele coletar o troféu, né? E vai fazer o troféu desaparecer. No próximo vídeo a gente vai fazer os efeitos. Para fazer o troféu desaparecer, eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar o objeto, que é o área, que é justamente o troféu que entrou em contato através desse parâmetro aqui. Então, área.queryFree. O que o comando queryFree faz? Ele manda um objeto ser apagado no final do frame. Então, no final do processamento daquele frame do jogo, o objeto que tiver chamado esse queryFree, ele vai ser apagado do jogo. Então, eu chamei o queryFree para esse objeto área, que eu recebi por parâmetro e que eu já verifiquei que pertence ao grupo troféu. Pertence ao grupo troféu, somo o troféu, mostro isso na tela e mando o troféu desaparecer. Beleza. Agora, no cenário, a gente vai adicionar alguns troféus. Tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui no cenário. Aqui em cenário, eu vou acrescentar um node novo, esse node mesmo, branquinho, simples. E esse node que eu vou acrescentar, eu vou chamar de itens. Aqui eu vou agrupar, é somente por questão de organização, vou só agrupar aqui tudo que for item. Então aqui eu vou acrescentar, mas não aqui, né? Eu vou acrescentar com a correntinha, porque é um item que eu já vou instanciar que já existe. Então eu vou clicar aqui e vou adicionar aqui, ó, dentro de itens, o troféu que eu criei. Abrir. Aí eu arrasto aqui para cima, dou uma olhada aqui, ó. É o troféu que a gente acabou de criar. Vou colocar ele aqui em cima dessa pedra mesmo. Eu vou colocar mais um.
Selecionando itens aqui, correntinha, troféu. Vou colocar ele mais lá atrás no cenário. Pronto, coloquei um item, um troféu aqui e outro troféu lá. Vamos ver então se o código funcionou. Vamos executar. Ó, prestem atenção aqui, vai mostrar a mensagem se ele coletou ou não o troféu. Ó, então troféu 1. Troféu 2 e os troféus desapareceram aqui do jogo. Certo? Então a gente já viu como criar um item, como coletar esse item. E no próximo vídeo a gente vai colocar alguns efeitos de partícula para deixar um pouquinho mais interessante o troféu e a gente entender, começar a trabalhar também com máquina de estado, porque o troféu vai ter mais de um estado. A gente vai ver isso no próximo vídeo. Então, muito obrigado pela atenção.